pessoal, boa noite. Estou aqui para falar um pouquinho do livro de Colossenses. Eu estou estudando um pouquinho e eu quero jogar no vídeo para poder sistematizar na minha cabeça e para talvez ajudar algumas pessoas que estão querendo aprender mais também de Colossenses. Então, falar um pouquinho do contexto, de introdução sobre o livro. Praticamente incontestável a autoria de Paulo nesse livro, né? E tem algumas, até o século XIX, tem alguns estudiosos da Alemanha que começaram a contestar, mas assim, não se sustenta em relação a muitas evidências que foi ele, né? Provavelmente foi escrito no primeiro aprisionamento de Paulo em Roma, e foi mais ou menos no ano 61 depois de Cristo. Era uma prisão domiciliar que ele estava lá. A cidade de Colossos, ela estava na rota comercial de Éfeso. Então isso quer dizer o quê? Que muitos dos viajantes passavam por ela, sendo que o Império Romano fez uma mudança, alteração nesse percurso, o que teve um impacto muito grande comercial, que tem até alguns registros históricos depois que chamam Colossos de cidadezinha, mas antes ele era muito rico, eles eram muito prósperos. E Paulo escreve para essa igreja em Colossos na época que eles estavam decaídos já, porque a rota comercial já tinha mudado, a estrada tinha mudado, que passava por Hierápolis e Laodiceia, que eles se tornaram mais conhecidos, né? Uma coisa interessante sobre a cidade de Colossos é a população, como era misturada. Tinha os judeus, que os ancestrais foram para lá e fizeram morada lá, então eles tinham muitos rituais judaicos. Tinha também eram os frígios, eles acreditavam muito na superstição. E outros eram os colonos gregos, que tinham muita filosofia e tudo mais. Então imagine essa mistura na cidade de Colossos. Então muita coisa da palavra de Deus, os princípios fundamentais das escrituras foram alterados. Então começa a gerar heresias aí, que a gente vai ver um pouquinho mais na frente. O contexto também, por que Paulo escreve, é que Epáfras começa a ver essas heresias, essas coisas acontecendo e corre lá para Roma. Ele faz uma viagem longa para chegar lá e pedir conselho a Paulo, né? E Paulo ajuda ele e escreve essa carta para poder direcionar a igreja de Colossos. Epáfras é um discípulo de Paulo, provavelmente foi aluno dele na escola de Éfeso, aprendeu muito lá, e Epáfras foi o fundador dessa igreja de Colossos. Paulo não visitou essa igreja. Aí nesse tempo que Epáfras foi, um provável pastor interino foi o Arquipo, né? Na ausência de Epáfras, ele tomou conta da igreja. Você vê uma preocupação de Epáfras muito grande, um zelo pela igreja, que ele vai e faz essa viagem muito longa e arriscada para lá. Outro ponto também é pensar na heresia colossense, que era o gnosticismo, né? Que não era um sistema religioso necessariamente. Eles acreditavam em alguns adicionais, tinha Cristo era uma pessoa muito importante, mas existia algo mais que era necessário dar, que era necessário fazer. Era essa mistura de filosofia grega com a tradição judaica que eles queriam adicionar a Cristo, que é uma coisa muito, se você pensar hoje em dia nos evangelhos, que são os falsos evangelhos pregados aí, tem muita gente querendo adicionar a obra de Cristo, algo que não é necessário. Eles diminuíam a Cristo, exigiam acréscimo à fé, como eu já falei, um sistema bem definido. E uma coisa interessante a pensar é que eles atuavam na mente das pessoas, o estilo de pensamento, coisas que nós vemos muito hoje por aqui. Então, elementos dessa heresia eram o que? O filosofismo, né? Um comportamento intelectual. Paulo ele vai contra a mentalidade, né? Através de um tom de conversa persuasiva. E Paulo vai também contra... O filosofismo é o legalismo judaico. Tem a ênfase à circuncisão, à obediência dos dias, à abstinência de certos alimentos. Eles querem trazer isso como um adicional a Cristo, coisa que não é necessário. O misticismo é representado pelo culto aos anjos, que é falado na carta também. O ascetismo, que é a questão de ritual, né? A tentativa de alcançar graus mais elevados. Então as pessoas querem chegar a níveis maiores espirituais e só essas pessoas alcançam algo em Deus. O propósito da carta é que ele quer exaltar a pessoa e a obra de Cristo, né? Já que eles estavam tentando meio que diminuir quem Cristo era. Então essa carta tem uma cristologia muito alta. Os estudiosos falam que ela é a carta da supremacia de Cristo. Eles exaltam a Cristo. Na verdade eles colocam Cristo no seu devido lugar,
que é o de exaltado sobre tudo, né? O tom de Paulo na carta é um tom polêmico, então ele tentou convencer os indecisos, corrigir os instáveis, né? Então ele quer trazer esses dois grupos a uma atitude de compromisso e lealdade para com Cristo. Segundo Carlos Oswaldo Pinto, ele fala que essa proposta da carta é promover a dedicação exclusiva a Cristo como cabeça todo suficiente da igreja, ao confrontar suas perfeições com o falso sistema religioso que era ensinado em Colossos. E com isso a gente tem uma pequena introdução rápida. Eu tentei fazer algo bem das minhas anotações aqui que eu estou estudando. Então, que você seja abençoado e que você seja inspirado a ler a carta dos Colossenses. Até mais.